Pronto, saudações para vocês, que Deus abençoe grandemente. Nós estamos aí finalizando a terceira unidade, iniciando a quarta. Esses dias são dias onde a gente vai estar aplicando a recuperação para aqueles que não entregaram a atividade até o dia 4 e 5, de forma que o terceiro ano será no dia 7 de agosto. Você vai enviar para mim seu nome e nota, nome completo, nota, e eu vou estar entregando a nota da terceira unidade. Essa aula é a aula da aula 01 da quarta unidade. Tema da aula, redação legislativa. Redação legislativa é uma tipologia, é uma técnica de redação que nós usamos na disciplina Redação em Ciências. Essa quarta unidade, nós vamos trabalhar essa temática que é a redação e ciência, ou seja, como técnicas de redação onde nós usamos textos científicos. Vamos trabalhar com três tipologias de textos científicos: as leis, os artigos científicos e as resenhas críticas. Essas três tipologias são três técnicas de redação que você vai estar aprendendo, que você vai estar aplicando. Qual a importância dessa técnica? A importância é que você vai aprender a usar leis no seu texto. Pessoas que citam leis no texto, já é comprovado que elas têm uma performance e credibilidade maior. Bom dia, professor. Bom dia, Tiana. Esse é para a próxima aula? É para a aula de hoje, tá? É a aula 1 da quarta unidade. Ah, tá. Tá bom? Você já deu as notas? As notas serão entregues na data do dia 7 de agosto, tá? Você vai enviar para mim seu nome completo e nota. E aí eu estou entregando a nota da terceira unidade, porque até o dia 5 e 6 será a recuperação, para quem não entregou, tá bom? O tema da nossa redação de hoje, que é a redação 01 da quarta unidade, é juventude. Tem um autor, que é o Soares, que ele diz que o jovem é o futuro do adulto. Ou seja, todo adulto, quando olha para um jovem, ele tem a expectativa de que esse jovem seja melhor do que ele. Tem muito adulto que fica pensando assim: poxa, se eu tivesse 18 anos, eu faria muita coisa diferente. E aí cria-se a expectativa de que o jovem possa acertar aquilo que o adulto errou. E aí tem muitos pais que são assim cobradores de futuro do filho. Ele, por sofrer por ter feito escolhas erradas, ele quer que o filho acerte. E às vezes até exagera nessa cobrança, colocando o filho ali contra a parede para que ele possa acertar, já que ele, enquanto adulto, e quando ele teve a oportunidade na vez dele, de 18, 20 anos, ele não acertou, né? E o jovem hoje precisa saber lidar com isso. E aí existe dois caminhos, segundo o Soares. Existe o caminho da juventude perdida, que é aquela juventude que não aguenta pressão e que joga tudo para o alto, chuta o pau da barraca e se entrega a caminhos de perdição mesmo. E tem aqueles jovens que são chamados caminhos do jovem redentor, que é aquele caminho do jovem que ele sabe lidar com a pressão da sociedade, a pressão dos pais, e consegue encontrar um caminho equilibrado de felicidade. E aí você, enquanto jovem, precisa encontrar um equilíbrio, porque eu não posso fazer aquilo que meus pais querem, no sentido de que eu tenho que descobrir meus próprios caminhos. Exemplo, vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu fui sargento da PM por 5 anos, mas eu só fui para a Polícia Militar, em Salvador, porque meus pais queriam. Meu pai foi capitão da polícia, ele me obrigou praticamente, meus 18 anos, a ir para a polícia. Mas eu nunca fui vocacionado a ser policial. Minha vocação era ser professor. Mas professor na minha família
era visto como passar fome, como não ter renda, e aí era uma opção discriminada. Então, depois de 5 anos, eu encontrei meu equilíbrio. Eu falei, olha, eu vou trocar a polícia militar pela profissão de professor. E até hoje estou realizado na profissão de professor. Então, muitas vezes, você não pode fazer o que a sociedade, o que os pais querem, se aquilo não é o que você quer. Então, você precisa achar o equilíbrio. Mas também, você não pode se perder no caminho, né? Chutar o pau da barraca e fazer as coisas sem esse equilíbrio. Então, tem que achar o equilíbrio. Então, a proposta da redação, que é a 01 da quarta unidade, será essa relação entre jovens que se perdem, juventude perdida, e jovens redentores que encontram um caminho equilibrado, tá bom? E a gente vai aplicar a técnica, deixa eu pôr um slide aqui, que tem a técnica de redação. A técnica de redação será você utilizar uma coisa que é chamada redação legislativa. Professor, que normal é esse? Redação legislativa. É um tipo de redação que as pessoas podem usar no Enem, tá? E também quando vai fazer concurso público e também quando vai fazer entrevista de emprego. É quando você faz uma redação a partir de leis. Exemplo, a redação de hoje eu pus a lei lá, Lei 12.852, de 5/8/2013. Essa lei é a lei sobre jovens. Foi feita uma lei que obriga as escolas, por exemplo, a criar grêmios estudantis. Há uma lei que obriga a Secretaria de Educação do Estado e do município a criar espaços para os jovens, carteirinha de estudante, há os eventos públicos ter que cobrar metade do valor, se caso a pessoa tiver carteirinha de estudante. É uma lei, mas onde está essa lei? Se alguém te perguntar, como é que você prova que está na lei escrito que eu tenho que cobrar metade para você? Vai ser a lei 12.852, do dia 5/8/2013. Essa lei está lá no WhatsApp, tá bom? Mas se você for fazer a redação, você faria nessa estrutura que eu vou pôr aí para você. Você abriria com o título, a redação. Na introdução, você colocaria a sua opinião, no caso aí sobre juventude. Você vai dizer, na sua opinião, se a juventude hoje em dia ela é mais perdida ou redentora. Aí, no desenvolvimento, você vai abrir a redação com o artigo. Então, o artigo primeiro da Lei 12.852 diz isso, isso e isso, entre aspas, e aí você coloca um comentário dessa lei. Você pode fazer isso em 2 parágrafos, tá bom? É o chamado desenvolvimento. E na conclusão você fecha o texto deixando uma mensagem para os jovens ou dando uma solução. Se os jovens de hoje eles são redentores ou se eles são perdidos. Todo artigo, existem algumas leis que você tem que respeitar. Por exemplo, artigo 16. Quando você for pôr lá na sua redação, você vai iniciar o texto sempre assim, ó, segundo o artigo 16. Então, o 16 ele não pode ser escrito. Tem pessoas que erram. Ela escreve assim, ó, artigo 16. Não. Você vai colocar art.16, 2 pontos, ou ponto de continuação. E aí você coloca a lei, tá? Que está lá, que você pesquisou. Existem alunos que me perguntam essas duas coisas aí. Professor, o que é inciso? E o que é a linha? A linha é um número. Então, quando você citar o artigo, você tem que pôr a numeração. E isso chama linha, tá bom? Parágrafo é o artigo e inciso vai ser essas letrinhas, A, B, C. Vamos ler aqui o artigo 16, que está aí no slide. Artigo 16. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observando o seguinte, 2 pontos. Parágrafo 2. Então, esse algarismo, toda vez que tiver algarismo 2, 3, 1, eu chamo de parágrafo. Parágrafo 2, para obtenção de precisão, 2 pontos. E a linha
Ou inciso G, expressa valores monetários em algarismo área seguindo de sua indicação por extenso entre parênteses. Então, assim, você precisa, quando for colocar o artigo no seu texto, colocar, respeitar esses símbolos, tá bom? Quais são os símbolos? O 16, que está aí, o número em algarismo romano, a linha, o inciso, se for letra minúscula. Então, coloca direitinho, transcreve direitinho, tá? Do jeito que está lá. E se alguém te perguntar, professor, o que é uma linha? Ou seja, a linha são as numerações. O que é um inciso? Inciso são as letras minúsculas, tá? Desculpa, as letras em forma de algarismo romano. O que são a linha? São as letras minúsculas. Então, essa ordem tem que ser respeitada. Não adianta você chegar lá e não colocar 16 em forma de número. Ou então você tirar a linha, ou você tirar o inciso. Não. Quando você fazer a pesquisa e vou transcrever para a redação, você transcreve respeitando essas regrinhas que não podem ser tiradas. Uma outra pergunta que é comum nesse tipo de técnica de redação é a seguinte: professor, eu tenho que decorar o artigo, porque lá no Enem eu não vou poder consultar, né, transcrever ou ter a Constituição. Então, para alguns temas, tipo esse, de juventude, é interessante você saber de cabeça, sim, pelo menos um artigo da lei, tá bom? O artigo primeiro diz isso, isso, isso e isso. É interessante você ter esse. Mas à medida que você for fazendo redação, que você for usando seus textos ao longo do ano, você vai tendo esse domínio de cabeça, tá bom? Na polícia, por exemplo, para eu fazer algumas prisões, eu tinha que citar os artigos até para a pessoa. Ó, você vai ser preso, vai ser detido, porque você cometeu essa infração na lei penal tal, tal, tal. Então, isso aí, eu, enquanto policial, tinha que saber de cabeça. Mesma coisa é alguns textos que você vai para um Enem. Você tem que ter isso, mas na hora que for usar na sua redação, você vai usar no desenvolvimento, na argumentação e respeitando as alíneas, os incisos, os parágrafos, as numerações. Tá bom? E saber isso, pelo menos um artigo de cabeça e ter essa intimidade. Então, a primeira atividade da quarta unidade, ela será essa redação, tá? Com o tema Juventude Perdida, Juventude Redentora, onde você vai tentar fazer a experiência de usar a lei sobre jovens, que permite um monte de vantagens. E eu percebo em Pouso da Mata que o movimento estudantil é bem assim, precisa usar dos direitos que tem. Os jovens em Pouso da Mata têm uma série de direitos, tanto em supermercados, mercados, eventos, que precisam ser respeitados, como carteirinha de estudante, promoções, valores, e isso está na lei. Mas se, por exemplo, em algum município do estado da Bahia, os jovens não requisitar, não se organizar, eles nunca vão ter os direitos respeitados. Direitos precisam ser respeitados, mas a lei tem que ser evocada. Então, qual o primeiro passo para fazer isso? Um grêmio estudantil. O grêmio estudantil vai ter, por lei, o direito de fazer blusas, camisas, carteirinhas e estar entrando em contato com os eventos e espaços que são promovidos na cidade para que os direitos de promoção, de proporção, que são os valores pela metade, os 75%, respeitado ao jovem, porque está na lei, tá bom? Então, você vai fazer essa redação. Aí, outra pergunta que geralmente me vem, as pessoas, ô professor, eu tenho que entregar hoje? Não, você vai entregar a redação 01 no final do mês, tá? Igual você entregou da terceira unidade, a quarta unidade vai ser da mesma forma. Não é preciso entregar agora. Agora, se você quer saber quantos pontos você tiraria no Enem, já que eu sou corretor do Enem, você vai fazer o seguinte: você vai me enviar a redação e eu dou um retorno. Nossa, no Enem você tiraria tanto
e você tem que corrigir isso aqui, melhorar isso aqui e melhorar colar. E eu vou estar deixando no grupo também algumas redações 1000 e algumas redações reprovadas, para que você possa ir também acompanhando esse processo aí de exemplos de redação que se deram bem, exemplos de redação que se deram mal. Você precisa, dia 7, eu estou entregando as notas, tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora? Agora, nossa aula sempre começa com essa exposição teórica, tá bom? Que é a explicação do professor, aí de 20 minutos. E eu abro para você passar o restante da aula fazendo sua redação. Quanto tempo você levaria para fazer uma redação? Uns 20 minutos, tá bom? 30 minutos. E aí a terceira parte da aula seria me enviar. Mas como é para enviar dia 30, aí você não precisa enviar hoje, agora. Agora, se tiver querer saber quantos pontos